Hey guys, how are you? I hope you are great. A aula de hoje vai ser sobre passive voice ou voz passiva. Let's go. Primeiro vamos entender o que é a voz passiva. Bom, a voz passiva é aquela que enfatiza quem recebe a ação. Certo? Seja uma pessoa, um objeto, um animal, quem recebe uma ação vai ter destaque. Então vamos ter como exemplo aqui, ó. The wall is painted by him. A parede é pintada por ele. Então, aqui, the wall, eu estou na posição de um sujeito, certo? Só que ele não pratica ação, ele recebe. Então, por isso é chamado sujeito paciente. Ele ocupa a posição de um sujeito, mas não a função, certo? Então, ele recebe a ação e ele vem no começo porque ele está sendo destacado. Quem fez a ação é o que menos importa. Vamos ver aqui a diferença de uma voz passiva para uma voz ativa. No active voice eu tenho I paint the house. Eu estou começando com o sujeito que a gente conhece, aquele que pratica a ação. Tá? Por isso, ele é o que eu estou enfatizando. Eu pinto o muro. Agora, eu tenho o sujeito, o verbo e o objeto que recebeu a ação. Nessa voz passiva, a gente vai ter uma inversão. Eu vou começar pelo objeto. O elemento que recebeu a ação, the wall, que é o muro ou a parede. Então, esse sujeito, como eu falei para vocês, ele está aqui, mas ele recebe, ele é paciente. Tem uma trocazinha, uma conversãozinha verbal que a gente tem que fazer, que a gente vai ter uma tabelinha aqui para dar um help, certo? Então, é pintada, ó, eu pinto a parede é pintada por mim. Como eu tenho a preposição por, eu tive que tirar o verbo, o sujeito do caso reto, pronome do caso reto e passar para oblíquo, tá? Então, vamos ver a tabelinha. Vê só, quando eu tiver esses determinados tempos verbais, na voz ativa a gente vai ter o verbo dessa forma, na passiva, além de trocar de lugar quem praticou e quem recebeu, a gente vai ter essas alterações verbais também. Então, no presente simples eu tenho o verbo com a marquinha de terceira pessoa ou normal, apenas sem o to. Então, quando for no presente o verbo, como é que fica esse mesmo verbo quando eu fizer a voz passiva? Verbo to be no presente, particípio passado do verbo principal. Particípio passado é um tipo de passado, ele adjetiva os verbos, as ações, ele faz parte, ele compõe outros tempos verbais, certo? Present progressive ou presente contínuo, tem o verbo to be, mas o gerúndio do verbo principal é está fazendo. Quando alguém está fazendo, algo está sendo feito. Então, o verbo to be no presente, gerúndio do verbo to be, sendo, e particípio do verbo principal. No presente perfeito, nós temos o has ou have, verbo to have no presente, dependendo do sujeito, né? Has para he, she, it, que é a terceira pessoa, os demais usa have. E o particípio passado do verbo principal. Então, se eu tenho feito algo, algo tem sido feito por mim. Então, novamente, o verbo ter no presente, been, o particípio do to be e o particípio do verbo principal. Quando eu tenho past perfect, eu tenho o verbo ter no passado, had, e o particípio do principal. Então, se eu tinha feito algo, algo tinha sido feito por mim. Passado do verbo have, particípio tanto do verbo to be quanto do principal. O simple past, o passado simples, eu vou ter o verbo aqui no passado. Se ele for regular, ele vai ter as marquinhas de, ed e ed. Se ele for irregular, ele vai ter aquela sua forma única, tá? Então, se eu fiz algo, algo foi feito por mim. Então, foi, verbo to be no passado, que é o was ou were, dependendo do sujeito, e feito, particípio passado do verbo em questão. O simple future, no simple future, eu tenho will make, will auxiliar de futuro simples. Então, se eu farei algo,
Na voz passiva, algo será feito por mim. Então, verbo to be no futuro, particípio passado do principal. No conditional eu tenho o seguinte, would, a partícula condicional é would make. Então, se eu faria algo, algo seria feito por mim. Então, seria o condicional do to be, would be, sempre would be, e o particípio do verbo principal, que é feito, ok? Vamos ver agora uns 2 ou 3 exemplos, só para a gente encaixar essa teoria na prática. Vamos ver. No presente simples, eu tenho aqui, I make a cake, eu faço um bolo. Então, além de eu trocar de lugar o meu objeto, o bolo que recebeu a minha ação, ele vai ser o sujeito paciente da voz passiva, tá? Um bolo, o que é que eu disse no presente? Quando o meu verbo é no presente, eu vou ter o verbo to be no presente, que no caso é is, porque concorda com o bolo, e o particípio do verbo principal, que é o verbo fazer. Então, eu faço um bolo é feito por mim, certo? Por mim está entre parênteses porque é o que menos importa. Quem fez o que importa é quem sofreu, quem recebeu a ação. Vamos ver mais um exemplo aqui no past simple. No passado simples eu tenho, eu fiz um bolo. Você tem que reconhecer aqui, ou através das marquinhas, se o verbo for regular, ou a forma passada do irregular. Você reconheceu, olhou, epa, passado simples. Como é que eu vou fazer? Além de colocar o objeto no início, o sujeito paciente, eu vou trocar um verbo no passado sempre pelo to be no passado e o particípio do verbo principal, que coincidiu de ser o mesmo aqui, mas nem sempre coincide, tá? Nos verbos regulares. Então, se eu fiz um bolo foi feito por mim. Mais um exemplo no future, no simple future. Vamos ver. I will make a cake. Então, ó, reconheci meu auxiliarzinho lindo, maravilhoso aqui, perto do verbo. Então, opa, futuro. Futuro eu já sei que é fácil. Já coloquei pro início, já destaquei como sujeito aquele que recebeu a minha ação. E o will vai ficar acompanhando o verbo to be agora. Will be. Certo? E o particípio desse verbo aqui, que é o verbo fazer, feito. Tem tabelinha na internet disponível com particípio de todos os verbos irregulares. Então, se eu digo que eu farei um bolo será feito por mim. Ok, let's practice. Eu tenho aqui, they clean the house. Então, eles limpam a casa. Eu tenho um verbo no presente. O verbo no presente, a gente vai novamente dar uma olhadinha naquela tabela. Então, quando eu tenho o verbo no presente, como é que vai ficar o meu na voz passiva? Meu verbo na voz passiva, verbo to be no presente, particípio do principal. Então, vamos lá. O verbo to be no presente, eu já vou eliminar a letra B. Por quê? Depois do sujeito paciente, né, que é aquele que recebe a ação, eu tenho que ter um verbo to be no presente, não no passado. Letra B está fora. Então, meu verbo to be no presente vai ser is, certo? The house is. E o meu verbo principal no particípio passado, como ele é regular, ele vai ganhar um ed. Esse verbo não tem, ele cai na regra geral, então ed, certo? Então, eu tenho a letra C. The house is cleaned by them. Então, eles limpam a casa é limpa por eles. Mais um exemplo. Susan will make a cake. Então, Susan fará um bolo. Então, eu tenho aqui will, que é futuro. Opa, se é futuro, vamos dar uma olhadinha na tabela, que é bem fácil. Ó. Will com verbo, como é que vai ficar? Will be, que é o verbo to be no futuro. E esse mesmo verbo no particípio. Então, eu vou eliminar a letra B e a letra C já por a falta do will. Certo? Ó, will be e esse verbo no particípio. Susan fará um bolo será feito por Susan. Mais uma. The car was fixed last week. Então, o carro foi consertado a semana passada. Eu fiz essa questão aqui para a gente observar que a voz passiva ela também pode vir na forma negativa, certo? Você usando o not depois do to be ou juntando na forma contraída. E ela também pode vir
numa forma interrogativa, que é colocando o auxiliar do to be lá na frente, como a gente faz em todos os outros casos com verbos auxiliares, certo? O not depois do auxiliar, se for negativo, e o auxiliar na frente, terminando com a interrogação, se for interrogativo. Então, na forma interrogativa, eu já vou eliminar a letra A e a letra B, porque o verbo to be, que é o verbo auxiliar, ele não vem na frente, certo? Was the car fixed last week? O carro foi consertado semana passada, certo? Então, essa questão foi só para a gente dar uma observada de que a voz passiva, ela não é diferente da voz ativa nesse aspecto, não. Ela pode ser negada, ela pode vir em forma de pergunta. Ok? That's it. See you next class. Bye, bye.